Seu nome é João Felipe, e se alguém te contasse como tudo começou, você provavelmente não levaria a sério, porque no início não tinha nada de grandioso, nada de planejado, nada que parecesse importante o suficiente para mudar sua vida. Tudo começou com um meme, uma mensagem simples no Instagram que o seu amigo Kaique te mandou, zoando um suposto evento que ia acontecer na praça da sua cidade, um campeonato de facada com cara de brincadeira. Algo tão absurdo que só fazia sentido rir e ignorar. Era aquele tipo de coisa que você vê, dá risada e segue a vida, mas naquele dia, por algum motivo, você não ignorou. Talvez tenha sido curiosidade, talvez tédio, talvez só vontade de ver até onde aquilo ia, mas você decidiu ir até lá sem expectativa nenhuma, achando que ia encontrar só mais uma zoeira sem graça. Só que quando você chegou, percebeu que não era bem assim. Tinha gente reunida, formando um círculo, um clima estranho no ar, um silêncio pesado que não combinava com uma simples brincadeira. No meio daquilo, dois caras se encarando de um jeito que você nunca tinha visto antes. Não era uma briga comum. Não tinha gritaria, não tinha bagunça. Era tenso, controlado, quase calculado. Mesmo achando tudo aquilo estranho, mesmo sentindo que talvez fosse melhor ir embora, você ficou. Porque tinha algo ali que te prendia, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. E foi ali, naquele momento, que sem perceber sua trajetória começou. Nos dias seguintes, aquilo não saiu da sua cabeça. Você voltou mais uma vez, depois outra, e quando percebeu, já estava acompanhando aquilo como se fizesse parte da sua rotina. No começo, você só observava, tentando entender o que realmente estava acontecendo, porque quanto mais você via, mais percebia que aquilo não era aleatório. Não era sobre força nem sobre raiva. Era sobre controle, precisão, leitura. Um erro mínimo fazia toda a diferença, e quem estava ali parecia saber exatamente disso. Sem perceber, você começou a treinar. No início de forma leve, quase como uma curiosidade, mas aos poucos isso virou algo mais sério. Repetição, foco, atenção aos detalhes, controle da respiração, tudo começou a fazer sentido dentro de uma lógica que antes parecia inexistente. O que antes era estranho começou a parecer técnico, e o que parecia uma loucura começou a parecer um tipo de habilidade. Quando chegou o momento da sua primeira luta, você já não estava mais ali só como espectador. E naquele instante, tudo ao seu redor desapareceu. O barulho sumiu, as pessoas deixaram de importar e só existia você e a pessoa na sua frente. Um completo desconhecido, mas que naquele momento parecia conectado a você de uma forma estranha, como se os dois estivessem seguindo uma mesma linha invisível. Quando começou, você não pensou. Você agiu. Seu corpo respondeu antes da sua mente e quando tudo terminou, você nem teve tempo de entender o que tinha acontecido. Só percebeu pelas reações ao redor que você tinha vencido. Mas a sensação não foi o que você esperava. Não teve comemoração, não teve orgulho, só um silêncio estranho dentro de você, como se algo tivesse mudado sem aviso. Como se você tivesse cruzado um limite que não dava mais para voltar. Depois disso, você não conseguiu se afastar. Aquilo deixou de ser curiosidade e virou parte da sua vida. Os encontros cresceram, mais gente começou a aparecer, tudo ficou mais organizado, mais sério, mais arriscado. Agora não era só adrenalina, tinha dinheiro envolvido, tinha reputação, tinha consequência. Seu nome começou a circular. Primeiro em conversas baixas, depois com mais força. Pessoas que você nunca viu sabiam quem você era, comentavam sobre você, te observavam de longe. E você continuava vencendo. Não por sorte, mas porque começou a enxergar coisas que outros não enxergavam. Pequenos detalhes, sinais quase invisíveis, movimentos que entregavam intenção antes mesmo de acontecer. Você começou a antecipar, a prever, a controlar. Mas quanto mais você avançava, mais aquilo mudava. Não existia mais leveza, não existia mais brincadeira, só pressão, silêncio e expectativa. Você percebeu que não estava mais apenas participando. Você estava sendo observado, analisado, como se cada passo seu estivesse sendo medido. E então veio o convite. Um campeonato de verdade, não aquele da praça. Não algo improvisado, algo maior, fechado, oculto, que ninguém falava abertamente, mas que claramente existia. Por um momento você pensou em recusar, porque no fundo você sabia que aquilo era diferente. Mas essa dúvida não durou muito, porque você já estava envolvido demais para simplesmente sair. Quando você chegou lá, entendeu que tudo que veio antes era só preparação. O ambiente era outro. As pessoas eram diferentes, ninguém ali estava hesitando, ninguém estava ali por acaso. Cada confronto era direto, rápido, sem margem para erro, e você foi avançando, uma luta de cada vez, até perceber algo preocupante. Você não estava mais com medo, e sem medo,
Você começou a ir longe demais. Quando chegou na final, o silêncio era absoluto. Você olhou para quem estava na sua frente e percebeu que não existia diferença entre vocês. Os dois tinham passado pelo mesmo caminho. Os dois tinham chegado ali carregando algo que talvez nem soubessem explicar mais. E naquele momento você entendeu. Nunca foi só sobre vencer. O confronto começou, rápido, direto, puro instinto. E quando terminou, você ainda estava de pé. Você venceu. Você era o campeão. Mas não veio alegria. Veio um vazio. Porque naquele momento você percebeu que o maior preço não foi o que aconteceu ali, mas o que você deixou para trás. Aquele João Felipe que riu do meme que o Kaique mandou, que achou tudo aquilo absurdo, que foi só por curiosidade, já não existe mais. E agora com tudo isso, com reconhecimento, com vitória, só ficou uma pergunta na sua cabeça. Em que momento isso deixou de ser uma brincadeira? E virou quem você é?